Oi, gente! Hoje a gente vai fazer mais uma análise de um livro. O livro da vez é Frida Kahlo e as Cores da Vida, escrito pela Caroline Bernard. E ele foi enviado pela Tag Inéditos em janeiro de 2021. E esse livro, gente, ele é sobre a vida da Frida Kahlo, mas ele é uma ficção baseada na bibliografia dela. Então ele é um pouquinho diferente e eu esperava coisas diferentes dele também. Porque ele fala muito na revistinha no início, fala na sinopse também, que a gente vai conhecer, então, uma pessoa por trás da pessoa conhecida como Frida. E eu pensei, então, que como é uma obra de ficção, ela fosse mudar alguns aspectos da história. Não foi o que aconteceu, e eu esperava coisas diferentes desse livro, talvez por isso que eu me frustrei tanto. Ele não é um livro que seja tão rápido de ler, porque ele tem uma narrativa um pouquinho mais pesada, a Frida sofre muito, então se você absorve o sofrimento dela, é um pouquinho mais pesado de ler. E eu vou falar um pouquinho, então, resumir um pouquinho o livro, depois eu falo minha opinião com spoilers. Mas antes de eu começar, não deixem de se inscrever no canal, se vocês gostam desse tipo de conteúdo. E, claro, deixar o like nesse vídeo. O livro, então, a gente começa contando um pouco sobre a história da Frida na adolescência dela. Ela namora o Alejandro. E ela sofre um acidente, ela já tem alguns defeitos no corpo, assim, ela já tem algumas deficiências. E ela sofre um acidente de ônibus, né, junto com o namorado dela da época, que é o Alejandro. E ela fica muito mal, uma barra, tipo, atravessa o corpo dela. E ela fica muito mal, ela tem um grande problema na coluna. E ela fica muito tempo no hospital, a irmã dela acompanha ela o tempo todo, depois os pais dela vão ver ela. Toda essa questão do hospital dela é muito sofrido. É muito sofrido mesmo, ela sofre muito nos primeiros capítulos do livro. E ela sofre muito ao longo da vida também. Depois a gente acompanha ela, então, ela queria ser médica com a doença que ela desenvolveu ali por causa do acidente. Ela não podia mais ser médica. Ficou meses numa cama com um colete de gesso sem poder se mexer. Até que um certo dia, ela tem uma ideia, o pai dela tem uma ideia. Eles pegam uma tela, montam como se fosse um cavalete em cima dela. Então ela tá deitada, eles montam um cavalete em cima dela e ela começa a pintar assim, ó. E aí que surge a Frida pintora. O pai dela era fotógrafo, ela já era um pouquinho mais ligada às artes por causa disso. Mas é nesse momento em que ela começa a pintar, ela começa a pintar o sofrimento dela inicialmente. Ela começa a pintar o próprio colete dela de gesso. A primeira coisa que ela pinta, na verdade, gente, é o colete dela de gesso. Ela começa a pintar ele, assim, desenhar ele. E depois, então, o pai dela pega o cavalete, eles colocam em cima dela, ela começa a pintar o cavalete, ela começa a fazer autorretrato das outras pessoas, porque ela começa a pintar as outras pessoas, depois ela vai se pintar. Mas é bem legal. E a família da Frida, gente, eles sofrem muito com isso, porque as despesas médicas são muito altas e eles sofrem muito financeiramente e emocionalmente com o estado da Frida. Ela não se dá tão bem com a mãe dela, mas se dá bem com o pai dela. E quando ela finalmente se recupera, ela conhece alguns amigos ali e ela conhece o tal Diego, que é o marido dela, que foi o marido dela na vida real, Diego Rivera. E ela conhece o Diego numa festa da Tina, que é a amiga dela. E aí ela começa a se encantar por esse cara aí. A mãe dela não é a favor do casamento, mas logo eles desenvolvem um relacionamento. E basicamente todo o livro, ele foca muito no relacionamento deles e no quanto isso faz a Frida sofrer, quanto isso faz a Frida crescer e quanto isso é importante pra vida da Frida. E como eu disse, eu esperava coisas diferentes, porque é de conhecimento público que a Frida sofreu muito no casamento dela. E a gente vê esse sofrimento de fato no livro. E eu discordo de muitas atitudes dela, né, nesse momento, porque a Frida era declaradamente feminista, ela trazia algo do mundo mexicano, ela trazia a cultura mexicana em todas as roupas dela, nas artes dela, e ela era muito feminista. E ela sujeitou um casamento que não era o que ela queria, que ela foi cada vez aceitando mais coisas, mudando quem ela era pra se adequar àquele casamento. E foi o que aconteceu na vida real, e foi o que a autora retrata no livro também. O que a autora muda no livro são mais questões de datas, pequenas coisas, sabe? Ela não muda muito a estrutura, que é o que eu achei que ela fosse mudar, já que ela reforça que é uma história ficcional. Mas tudo bem, né? Não era o que eu esperava. A minha nota pro livro foi 7 de 10. 7 porque, assim, a Frida é uma personagem muito forte. Foi legal ler algo sobre ela, me fez pesquisar de novo quadros sobre elas, porque a gente conhece aquele que todo mundo conhece, sabe? Conhece os quadros principais, aquilo que a gente vê na escola um pouquinho. Então me fez ir pesquisar sobre ela, me fez querer saber mais sobre ela, e esse é um grande ponto positivo do livro. Mas o relacionamento da Frida e do Diego me fez passar raiva o livro inteiro. E não vou falar muitos detalhes pra não dar nenhum spoiler grande pra vocês, mas isso me deixou com um ranço bem grande do livro, me deixou com um ranço bem grande do Diego, e é por isso que minha nota pro livro é 7. A Frida, gente, ela traz como se... ela mostra que é normal ser fraca, ela traz que
pra vida real, assim, que ser fraca é tudo bem. Ela mostra a fraqueza dela. Ela não esconde a fraqueza dela, ela não esconde os sentimentos ruins, ela não esconde as situações difíceis que ela passou. E por isso que a arte dela naquela época foi tão revolucionária. Muitas pessoas chamavam que ela pintava surrealismo, mas ela nunca se classificou desse jeito, porque ela dizia que pintava os seus próprios sentimentos. Então é bem legal por você conhecer um pouquinho mais sobre a pessoa Frida Kahlo, sabe? Conhecer um pouquinho mais, porque a autora fez uma pesquisa gigantesca a respeito disso, então tem muito conteúdo de qualidade sobre a Frida Kahlo, mas o relacionamento principal do livro, que acaba sendo um livro sobre o relacionamento da Frida com o Diego, é muito irritante. Ele é muito irritante, porque a Frida prega uma coisa e no relacionamento dela ela faz outra. Então a gente vê muitas mulheres hoje numa situação em que elas são feministas e elas mesmo assim não conseguem sair de um relacionamento que elas são infelizes, um relacionamento abusivo. Enfim, a Frida não consegue ser relacionamento, ela ama o Diego de paixão, não interessa as coisas que aconteçam, e ela se muda pra estar naquele relacionamento, e muitas vezes no quadro dela, ela mostra o quanto ela mudou ao longo desse tempo. É legal de ler, gente, principalmente se vocês gostam dessa questão da cultura mexicana, se vocês gostariam de saber um pouquinho mais sobre a Frida, é legal de ler também, eu aconselho vocês a lerem. O título, As Cores da Vida, é sensacional, é ótimo, descreve muito bem o livro. E as obras da Frida, porque assim, ela fazia tudo muito colorido, e não só as pinturas dela, ela fazia as próprias roupas dela, ela tirava muitas fotografias, ela gostava de ir no jardim, ela gostava de flores. Então tem muita coisa legal nesse livro que vale a pena ler. A história em si não é das melhores, mas tem muita coisa que a gente vê da personagem Frida, da pessoa Frida, que é legal de ler sim. Falando um pouquinho com spoilers agora, gente. Que nojo! Eu tenho muito nojo do Diego. Eu tenho muito nojo. O que eu tenho é nojo do Diego. Eu tenho ranço, cara. Eu tenho ranço. Assim, ó. Cara, a primeira vez que ele traiu ela, eu já imaginava que ele fosse trair ela, né? Porque falou o livro inteiro que ele é galinha, que ele é mulherengo. Mas ela quis casar com ele mesmo assim. Um homem horrível, um elefante, um negócio assim, ó, horrível. Quem já viu as fotos reais da Frida e do Diego fica pensando como é que a Frida ficou com esse homem, né? Porque caráter ele não tinha, beleza ele não tinha. Então não tinha nada. Só talento artístico, né? E mesmo assim ela era mais talentosa que ele. Mas, cara, eu tenho muito ranço dele, eu tenho muita raiva dele. E daí, quando eu dava o primeiro caso lá com o assistente dele, eu achei que a Frida fosse deixar ele. Ela não deixou. Por quê? Porque eu imaginava que a autora ia pegar esse livro, ia pegar a personalidade da Frida feminista, e ia fazer isso com que ela saísse desse relacionamento que era infeliz pra ela. Mas ela não fez isso. A Frida ficou até o último segundo com esse homem asqueroso. Depois de tudo que ele fez pra ela. Então, cara, isso eu não engoli, porque era o que eu mais esperava lendo uma obra ficcional sobre a Frida Kahlo, fosse que ela saísse desse relacionamento de merda. Mas não, ela não saiu do relacionamento de merda, pelo menos no fim do livro. Mas não, o fim do livro ela ainda acaba com essa bosta, entendeu? Pode não ser um relacionamento ali muito íntimo, mas é um relacionamento, ela acaba com esse bosta, eles estão casados de novo. Eu não acredito nisso. Sério. E daí, no fim das contas, ele ainda é ele que pede a separação dela. Ela fica um lixo quando ele pede a separação dela. Aí, tipo, depois que ela fica mal, ele pede pra casar com ela de novo. Ela aceita, meu, sério. Eu entendi que ela não consegue viver sem ele, mas eu esperava que a autora fizesse ela aprender a viver sem ele. Porque, meu, ela ainda conhece homens incríveis como o Nick, que estavam dispostos a amar ela e não iam fazer com ela o que ele fez. Mas ela ainda prefere ele. Eu não consigo engolir isso, eu não consigo engolir isso. E, gente, tipo assim, ó, você esperasse isso, talvez, do livro, até eu sentiria melhor, mas eu esperava que ela saísse desse relacionamento. Quando eu li que era uma obra de ficção em cima da Frida Kahlo, eu pensei, bom, a primeira coisa que a autora vai fazer vai ser tirar a Frida desse relacionamento de merda, mas não foi o que aconteceu e eu fiquei muito frustrada com isso, porque eu tenho um nojo gigantesco do Diego, eu tenho um nojo muito grande dele. Não sei como esse cara asqueroso se tornou um artista, não sei como é que alguém respeitava ele, sinceramente. Não sei como é que a Frida conseguiu ficar com ele. E daí a Frida fica, o Diego fica com a irmã da Frida. E, tipo, a Frida simplesmente volta pra casa uns dias depois. Ah, meu, sério. Eu gostei que a Frida perdoou a irmã dela também. Mas ela voltou pra casa com o Diego antes de perdoar a irmã dela. Tipo assim, meu, equalize isso aí, né? Cara, eu fiquei muito brava mesmo. Pra mim isso foi um estopim. E ela ainda voltou pra ele, meu. Ela voltou pra ele com outras condições, passou a ter outros casos. Mas ela voltou pra ele, entendeu? Ela mudou o que ela pensava sobre relacionamentos para poder se sentir bem num relacionamento com ele. Porque até então, ela tinha tido alguns casos depois que ela descobriu o caso do assistente, mas a Frida novinha, a Frida quando casou com ele, ela pensava um tipo de relacionamento, ela pensava um relacionamento romântico. E ele cagou pra isso, entendeu? Ele mudou completamente quem ela era em relação a isso.
E claro que muito do que ela sofreu com ele tá nas obras dela, e talvez ela não teria sido tão grande artista se ela não tivesse sofrido tanto. Mas como eu disse, é uma obra ficcional, então eu esperava que ela tivesse saído desse relacionamento tão horrível, tão infeliz, que ela faça o livro inteiro dizendo que é infeliz e passa o livro inteiro dizendo que ama ele. Sem condições, sabe? Sem condições. Eu até separei 2 trechos que eu quero ler pra vocês. Porque eu li um e fiquei, meu Deus, isso. Grita com ele. Daí 5 segundos depois ela disse que ama ele. Mas eu vou separar e eu vou ler. Vamos ler o primeiro. A Frida falando, tá? Me pergunto de onde você tira o direito de me fazer essa pergunta. Para mim, você não é melhor do que nenhum outro homem. Você não se conteve nem diante da minha irmã. Você é tão culpado pelo sofrimento das mulheres mexicanas, pelo meu sofrimento, como todos os outros homens machistas, violentos, desprezíveis, que acreditam ter mais direitos do que as mulheres. Homens que mantêm amantes numa segunda casa, homens que têm necessidade de conquistar e de destruir, sentindo prazer com o sofrimento feminino. Você é exatamente como eles. Ela faz essa frase maravilhosa. Essa frase é maravilhosa, digna da Frida que eu esperava nesse livro. E logo depois ela fala assim, ainda esperança para nós? Ele pergunta. E a Frida fez que sim. E eu fiquei tipo, não, Frida, não, sai desse relacionamento. E daí eu separei outra parte, que ela fala o seguinte, tá? Isso é em outro momento do livro, tá, gente? Ela fala assim, como ela tinha sido cega, ela disse a Nick que voltaria para ele, mas e Diego? Bastava pensar em deixá-lo que seu coração se apertava, dolorido. Fora Diego quem cuidara dela quando ela estava destroçada, e tinha consertada novamente. Diego, esse era o nome do amor. Diego era amor, o seu amor. Como ela pudera imaginar que teria forças para magoá-lo e viver sem ele? Então é isso, né, gente? A gente via a Frida o tempo todo, constantemente braba, irritada com o Diego, infeliz com o relacionamento dela com o Diego, e ao mesmo tempo amando o Diego. E parece que isso foi a Frida da vida real. Eu gostaria que a Frida da ficção tivesse saído do seu relacionamento triunfante. E eu gostei de muitos capítulos do livro. Os capítulos que a Frida começa a vender os quadros dela. Os capítulos que tem bem pouco do Diego são meus preferidos, porque quando ela começa a falar do Diego, tem vontade de vomitar. Porque o relacionamento deles, assim, ó, sem condições. Os capítulos com as amigas delas, os capítulos com o Nick, gosto de todos, gostei de todos. E é por isso que eu dei uma nota um pouquinho mais alta pro livro, porque os capítulos que não falam tanto do Diego e que não são foco no Diego, são muito bons. É isso, gente. Essa foi a análise do livro Frida Kahlo e as Cores da Vida. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou deixar aqui na descrição o meu cupom da TAG pra quem quiser assinar e ganhar 30% de desconto. Se vocês gostaram desse vídeo, não deixem de dar o like, se inscrever no canal e, claro, deixar a sua opinião sobre o livro ali nos comentários. Até o próximo vídeo. Beijos!